Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa será a primeira das muitas crônicas que irei postar. Por favor, dê sua opinião colocando like ou dislike. E também podem fazer os comentários pertinentes para que eu possa melhorar o meu trabalho. Bom, a minha primeira crônica se chama Dois Corpos, um Amante, o Vilão. Parte 1. Tal pai, tal filho. José Augusto sempre foi um desses brigões. Não aguentava levar desaforo para casa. Chegava ao ponto de ir aos finalmente simplesmente porque alguém lhe olhava torto. Aos 13 anos de idade, já fumava e bebia e se vangloriava de ser o que mais aguentava ficar sóbrio. Certa vez ficou quase uma semana bêbado, curando a ressaca do outro dia com mais uma dose de cerveja ou que aparecesse na frente. Sua mãe era uma santa, mas seu pai sempre aproveitava alguma oportunidade para lhe dar-lhe uma sova, tendo motivo ou não. Quando tinha 15 anos, cansou de apanhar do pai e desferiu-lhe uma martelada na cabeça. Este, por sua vez, ainda teve tempo de quebrar os 4 dentes da frente de José Augusto antes de cair e acordar um mês depois em coma no hospital. José Augusto então saiu de casa e ficou de favor para aquele que oferecesse um pão e um prato de comida. Quando completou 20 anos, ainda nas ruas, conheceu Isadora, menina bonita, 21 aninhos, na flor da idade. Teve dó do pobre coitado que ficava a perambular pelas ruas pedindo esmola. Ofereceu um lugar para ficar, comida quente, roupa lavada, e logo se viu apaixonada por José Augusto. Foi muito rápido. Em menos de um ano já estavam casados, contrariando a família, que dizia que aquilo não iria dar certo. Dito e feito. Logo na lua de mel, José Augusto desferiu-lhe um soco no olho direito. Mulher minha não dá estia para vagabundo, disse ele depois de ver Isadora sendo atendida pelo garçom da barraca de peixe na praia de Copacabana. Depois de 3 dias sem se falarem, José Augusto pediu desculpas e voltaram às boas. Depois de 5 anos de casados, praticamente nada mudou. Bebedeiras por parte dele, noites sem dormir de Isadora que tremia pelo fato de ouvir José Augusto abrir a porta. Sabia que seria mais uma madrugada de empurrões e de gritarias. Sempre torcia para que o pior não acontecesse. Poderia sair do controle e ceifar-lhe a vida. Só de pensar em ir para a delegacia e parar com todo aquele pesadelo, mas no dia seguinte ver José Augusto cumprir com o prometido de espancá-la até a morte, paralisava-lhe os músculos. Parte 2. O triste olhar. Pedro trabalhava na padaria do seu Gonçalo. Seu Gonçalo já fazia 1 ano e meio. Lembra que quando completaram 1 ano de trabalho, num dia de segunda, viu aquela moça bonita que seus colegas falavam que comprava pão e leite sempre às 7 horas da manhã. Tinha um olhar triste, daqueles que vivem sempre olhando para o nada. Usava sempre camisa de manga longa, independente da estação. Nunca a viu de saia, e muitas vezes trazia enrolado no pescoço um cachecol cor de abóbora. Dias se passaram até que Pedro tomou coragem para dar um bom dia. A moça se assustou, como se aquilo fosse uma ameaça, ou que estivesse sendo acordada de algum sono profundo. Ela olhou para ele pela primeira vez, desviou de imediato o olhar, virou-se para todas as direções. Pegou sua encomenda e saiu apressado para a calçada. 3 dias depois voltou ao estabelecimento, dessa vez olhando de soslaio para Pedro. Pedro ficou sem saber o que fazer. Tinha medo de dar outro bom dia e ver a moça sair correndo desembestada. Esperou mais alguns instantes e, quando percebeu que ela estava aparentemente calma, deu-lhe um bom dia e perguntou se estava tudo bem.
Os lábios da moça estremeceram e um rio de lágrimas correu-lhe dos olhos tristes. Pedro ficou sem reação. Não sabia o que fazer diante daquela situação. Aproveitou que estava na hora do descanso e convidou a moça para o canto da padaria, onde poderiam conversar tranquilamente, sem interrupções e longe de olhares maldosos. Não obteve muitas informações. Só soube que o nome dela era Isadora e que estava passando por um momento muito difícil em sua vida. E precisava pelo menos respirar um pouco, pois aquela semana estava difícil. Pedro notou pela primeira vez o anel de ouro no seu dedo anular esquerdo. Caramba, ela era casada, pensou Pedro sem muita preocupação. A beleza de Isadora era tão grande e o seu perfume tão atraente que nada mais importava. Isadora sentiu de imediato aquele olhar quente e sedutor. A princípio tomou uma atitude de defesa, mas que logo se rompeu diante da conversa agradável e segura que se seguiu. 3 semanas depois, estavam se encontrando às escondidas no escondidinho da Vila Rosada, motel discreto que não deixava rastros de quem lá frequentava. Afinal de contas, o estabelecimento tinha um nome a zelar, dada a clientela avessa à publicidade. Parte 3. Vários copos, uma revelação. Dizem que a mentira tem pernas curtas. O bar Coice de Mula do Tonhão era bem conhecido pela cidade por ser um ando de perdição de bêbados inveterados. Quase toda semana tinha confusão. Tonhão era um desses nordestinos troncudos, vindos do ermo do sertão. Flamenguista de raiz, orgulhava-se de ter a foto pendurada na parede do bar com um roxo no olho e a camisa oficial do Flamengo toda rasgada. Dizia ele que há anos atrás havia ido assistir no Rio de Janeiro, um clássico de Vasco e Flamengo. Ao término do jogo, tentou invadir o vestiário do time para pegar um autógrafo de Zico, seu eterno ídolo. Porém impedido pelos seguranças, motivo pelo qual apresentava aquelas cicatrizes de guerra. Já tinha contado essa história milhares de vezes. Porém, os amigos mais próximos contaram o que aconteceu depois. Tonhão havia se ausentado por 4 dias para ver aquele bendito jogo e deixar a mulher em casa. Ao retornar mais cedo que o previsto, já tarde da noite, encontrou sua esposa Maria dos Santos seminua, esta que havia esquecido por completo de seu retorno. Seus trajes íntimos estampavam uma cruz de malta na marca do gol. O candidato a defunto pulou da janela do 3º andar, quase quebrou uma das pernas, mas conseguiu fugir cambaleante para onde nunca mais foi visto. Maria dos Santos, sem ter o que falar, pegou suas tralhas, segundo dizem os vizinhos, e voltou para o sertão, de onde havia sido tirada por Tonhão. Sempre que Tonhão pegava alguém rindo baixinho no seu bar, já mostrava aquele olhar assassino, pensando estarem falando dele. Os fregueses, desavisados, coitados, mesmo sem saber do que se tratava, calavam a boca e voltavam à bebedeira. Numa dessas noites quentes, aconteceu o pior. Não demorou muito, José Augusto descobriu a traição através de um de seus amigos de copo. Este havia lhe dito que ouviu de alguém, que ouviu de outro alguém, e que ouviu de outro alguém também, ter visto Isadora se encaminhando em pleno meio-dia para o conhecido motel escondidinho da Vila Rosada. Já passava das 3 horas da madrugada. José Augusto estava para lá de Bagdá. No instante estava falando com seu colega de copo, no outro estava com o pé no acelerador de seu Fiat Uno SX modelo 1984-86, já carcomido pelo tempo e pela maresia. Dirigiu como se não houvessem meios fios. Os pneus ficaram brancos nas laterais. Lembrava de ter visto um sinal vermelho, porém aquilo era uma emergência.
não se preocupava mais em tomar multa. Ouviu um barulho estranho do lado do passageiro. Parecia que havia sido atingido por algum esquilo que estava solto na rua. Perdeu o controle do carro, sentiu ele girando sem parar na pista. Tinha caído uma garoa fina fazia mais ou menos 1 hora. Sentiu quando o carro finalmente parou. Ainda tanto pelo rodopio e pelo álcool, abriu a porta e viu que o cavalo não era um cavalo. O garoto havia sido arremessado a cerca de 2 metros de distância. Uma poça de sangue começou a se formar ao seu redor. As pernas e os braços pareciam não estar mais em seus lugares. José Augusto não pensou 2 vezes. Entrou novamente no carro e continuou seu destino. Não havia mais o que fazer, concluiu. Pensou em desistir de seu primeiro intento, porém o ódio e o torpor etílico falaram mais forte. Parte 4. O concurso. Pedro Henrique tinha feito 17 anos nesse mês. Apesar da pouca idade, era um rapaz responsável e consciente. Com 15 anos tirou a primeira carteira de trabalho e começou a estagiar em uma agência da Caixa Econômica Federal como ajudante. Daqueles que ficam auxiliando as pessoas nas caixas eletrônicas ou dando algum outro tipo de informação. Sempre simpático e atencioso, logo se destacou. Era visto por seus superiores como uma promessa, um futuro promissor. Estudava em colégio público durante a noite. Porém, ao terminar o terceiro ano do ensino médio, não teve mais como renovar o contrato. Sua família sempre foi pobre. O dinheiro que a mãe guardava mal dava para comer. Pedro Henrique sempre a ajudou financeiramente. Lavava o carro de algum vizinho, aparava a grama de Dona Augustinha, trabalhava de empacotador na vendinha da esquina. Se faltava leite para o pequeno Douglas, seu irmão mais novo, sempre dava um jeito. Seu padrasto era um bêbado que não tinha cura. Não entendia como sua mãe ainda o suportava. Mas a vida é assim, tem coisas que a gente nunca entende. Conseguiu um emprego de meio expediente na padaria do seu Juca. Tinha que acordar às 4 horas da manhã para poder chegar a tempo de ajudar o padeiro na feitura dos pães e das outras guloseimas. Quando a padaria abria, estava sempre lá atendendo os clientes com cortesia. Só tinha meia hora de descanso para fazer uma boquinha e respirar um pouco. Largava o serviço, largava ao meio-dia para a troca de turno entre os funcionários. Chegava em casa e comia a parca comida que sobrava. Depois disso, dedicava 2 horas da tarde para se preparar para passar em algum concurso público que lhe desse estabilidade. À noite iria para o seu segundo emprego de entregador, utilizando a bicicleta que conseguira comprar com grande esforço. Naquele dia se sentia bem. Estava mais confiante do que nunca de que iria passar em um dos concursos que havia se inscrito. Treinara bastante os exercícios de revisão da apostila. Queria ter dinheiro para pagar um cursinho, mas as despesas de casa eram prioridade. A fome não esperava. A volta para casa parecia tranquila. A brisa da noite o animava. Avistou o sinal, estava vermelho. Era a oportunidade de atravessar. Além disso, já era tarde da noite. Havia pouca possibilidade ou nenhuma possibilidade de aparecer algum ser vivente, muito menos carro. A última imagem que viu foi a sombra de alguma coisa que atravessava seu campo de visão. Foi tudo muito rápido e violento. Pedro Henrique não deve ter sentido nem o baque. Seus sonhos, sua vida, seu caminho, agora se perdiam no limbo do destino, na poça de sangue quente em asfalto frio. Parte 5. Sonhos interrompidos. Isadora estava feliz. Parecia que o relacionamento com Pedro já durava séculos. Não conseguia mais viver sem ele.
inteligente, carinhoso, atencioso, amoroso. Era tudo que José Augusto nunca fora para ela nessa vida, nesses sombrios anos de casamento. As últimas semanas foram tensas. Não conseguia mais suportar as investidas de José Augusto. O contato de seu corpo com o dela lhe causava náuseas. Fechava os olhos todas as vezes que ele a tomava. Imaginava estar em algum lugar menos naquele inferno. Daqui a 3 dias partiria com Pedro para Petrópolis. Lá ele já tinha emprego certo na serralharia de seu primo. Isadora poderia também pensar em trabalhar, finalmente, voltar a estudar, para juntos construírem um futuro promissor. Fizeram tudo para José Augusto não desconfiar. Pensava levar pouca coisa, sem malas, arrumações, nada que chamasse muita atenção. José Augusto não utilizou a chave. Deu um chute na porta, vociferando que dessa vez o bicho ia pegar. Foi para a cozinha arremessando o vaso que estava na mesa de centro, e se espatifou em milhares de pedaços pelo chão. Viu o brilho da faca em sua mão e um calafrio desceu-lhe pela espinha. Ele estava tão bêbado e com tanta raiva que Isadora só viu balbuciar do nome de Pedro. Seu mundo caiu. Não precisava ouvir nada para entender a situação. Primeiro foram os socos, os pontapés, a navalha rasgando suas entranhas, a dor de sentir seus dentes sendo arrancados, golpes ininterruptos, o gosto de sangue. Dona Flora, vizinha da direita, sentiu que desta vez a coisa saiu do controle. Se é que das outras vezes era diferente. Mas em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. Chamou imediatamente a polícia. A voz do vizinho era tão alta e os gritos da mulher tão horripilantes que todos os condôminos dos outros apartamentos do andar abriram suas portas quase que ao mesmo tempo. Os policiais tiveram de conter José Augusto na base do cacetete. O homem estava insano. Foram precisos 3 para segurá-lo. Mas quando olharam para o corpo ao lado, inerte uma figura, uma mistura de carne e poça de sangue, daquilo que antes era um ser humano, deram o tom em que os cacetetes não foram suficientes. Foi preciso os vizinhos intercederem para que o meliante fosse preso, devidamente julgado pelas leis do homem. A mídia foi implacável. A delegacia que acolheu José Augusto, depois que este saiu do coma no hospital, foi objeto de várias investigações e pedradas. Teve de ser colocado em uma cela separada porque os outros presos queriam linchá-lo. 2 meses depois foi a júri popular, pegando 30 anos de prisão em regime fechado por duplo homicídio, o do jovem ciclista e o da sua mulher. Parte 6. Redenção. Lá se passaram 10 anos. José Augusto tinha agora direito às benesses do regime semiaberto. Passava o dia trabalhando como vendedor em uma loja de sapatos no centro da cidade. À noite voltava para o pernoite na cadeia. Poucos se lembravam de seu passado, sequer o reconheciam nas ruas. Um cidadão comum. Pelo menos até aquele momento não havia tido qualquer problema com ninguém. A vida seguia tranquila. Tinha se convertido graças a um pastor que mensalmente pregava na cadeia. Poderia-se dizer que era outra pessoa, diferente daquele homem agressivo que só viu um mundo cinza e torto à sua frente, pela cegueira da ignorância. Aprendeu que o ser humano é importante e que Deus olhava igualmente sem julgamentos para todos, até mesmo para os que tinham um passado não muito correto igual ao dele. Uma das coisas que lhe atraiu mais a atenção no Evangelho foi o perdão incondicional, sem olhar para quem. Era um José Augusto renascido das cinzas de sua loucura, de sua cega insensatez. Se fizesse as coisas direitinho, quem sabe,
poderia finalmente sair dali, mudar de vida e, quem sabe, arranjar um relacionamento com alguém bacana. Parte 7. Um dia da caça, o outro do caçador. 5 anos depois estava livre por bom comportamento. Se mudou para São Paulo, onde se casara com Vera. Estavam esperando seu primeiro filho. Como havia estudado na cadeia e tinha concluído o ensino superior, estava trabalhando hoje para uma empresa internacional de grande porte. A casa onde moravam, num bairro de classe média, de média alta, tinha uma vizinhança bastante tranquila. Vera sabia de seu passado. José Augusto fazia questão de não esconder, pois não queria viver de mentiras. Tudo ia dar certo para ele e para sua nova família. Vida que segue. Costumava sair de manhã para comprar pão. Depois ia às 8h30 para o seu expediente no escritório. Dava sempre bom dia para os funcionários da padaria perto de sua casa. Era visto como um bom cliente. Aquela manhã prometia. O céu estava limpo, lindo. Um vento gostoso soprava em seu rosto. José Augusto, quem diria? Falou a voz alta. Falou o rapaz alto que o atendera na padaria há poucos instantes. Poderia ser um funcionário novo. José Augusto nunca o havia visto antes. Bom dia, meu amigo, respondeu José Augusto, com um sorriso largo no rosto. O destino é uma coisa estranha. Começou a falar o rapaz com um sorriso também farto nos lábios. Eu estava pensando que esse dia nunca chegaria, mas chegou. Foram anos de frustrações, tristezas e desespero. Aquela sensação de inutilidade, sabe? Aquele pensamento constante e incômodo de que você poderia ter mudado tudo se estivesse lá, presente naquele momento. Aquele pensamento dolorido de que Deus é injusto, de que essa porra desse mundo só mostra pra gente que a gente não é nada, que tudo é bom para os outros, menos pra gente. Não estou entendendo, rapaz. Afinal de contas, quem é você? Não te conheço, retrucou José já preocupado, rosto pálido. Realmente não chegamos a nos conhecer. Fui chamado pela polícia para prestar depoimento em seu desfavor, mas me recusei a comparecer. A dor que eu guardava dentro de mim era muito grande. Não estava preparado para simplesmente falar, mas para agir. Os anos se passaram, mas a dor permaneceu alojada como um câncer em metástase. Você pode ter enganado a todos, mas a mim você não engana. Você destruiu a vida dela. Tínhamos uma vida pela frente. Você destruiu tudo. Mas o destino é uma caixinha de surpresa. Agora, diante de mim, nosso passado me sorri. Eu vou fazer a única coisa que tive vontade de fazer durante todos esses anos, mas não tive oportunidade. A propósito, para saber, meu nome é Pedro. Sou ex-amante de sua esposa Isadora, o amor da minha vida. Foi tudo muito rápido. Pedro viu o olhar de espanto, de medo de José Augusto antes de desferir-lhe 5 facadas, estudadas em mínimos detalhes há anos, em órgãos vitais do corpo de seu antagonista. 10 minutos depois, o corpo de José Augusto foi cercado pela multidão de curiosos. Uma reprise macabra dos vizinhos omissos do assassinato covarde ocorrido anos atrás. Viram um saco de pães coberto de sangue que ainda jorrava aos borbotões. Um homem tão bom, diziam uns. Quem seria tão mau e cruel para fazer esse tipo de coisa, diziam outros. Ele não fazia mal para ninguém, estava sempre alegre e sorridente. Cumprimentava todo mundo. Crime bárbaro, sem lógica. Mais um desses casos da barbárie desse mundo doido, dessa cidade violenta, desse gueto maldito nas grandes metrópoles.